Olá pessoal, para quem me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz, para quem não me conhece, é esse meu nome, Alessandro Ferraz. Obrigado, pessoal aqui do Jornal dos Concursos, pela oportunidade do espaço para conversar com os alunos, explicar um pouco mais sobre esse concurso tão importante que é o concurso INSS 2019. Pessoal, muito se tem falado sobre esse concurso, eu só gostaria de lembrar, para os colegas que esse ano nós vamos ter INSS 2019 por motivos óbvios. Se não tiver concurso, vai colapsar o INSS. Você tem inúmeras vacâncias. O que é vacância? Vacância é a declaração de que o cargo está vago. Muita gente chispou, como se diz, vazou, deu linha. E aí você tem muito cargo vago dentro do INSS. Então, tomara a Deus que logo esse edital saia e que muita gente tenha a chance de entrar lá no INSS para começar a trabalhar. Porém, nós sabemos que não dá, para fazer o concurso e ir direto para o INSS. Aliás, tem gente que espera o edital. Chega a ser muito engraçado, mas é triste. Pelo amor de Deus, como é que você vai disputar com alguém, só com o edital? Você tem de começar a despertar. Ah, mas eu não sei por onde começar. Ora, você vai ter uma prova de 120 questões, tudo bem? Você vai ter uma prova de 120 questões. Está lá no último edital e não deve mudar muito isso não. Prova que foi capitaneada anteriormente pelo CESP. CESP são itens, certo e errado. Você tem lá das 120, 50 itens, ética, regime jurídico único, direito constitucional, administrativo, língua portuguesa, raciocínio lógico e noções de informática. Nossa, professor, da onde vem o resto? Muito pesado, porque vem de Seguridade Social, a parte de direito previdenciário. Ah, então eu só estudo previdenciário. Pelo amor de Santo Anastácio, sejamos inteligentes. A prova tem 120, 50 é básico, 70 é específico, mas a vida não se resume apenas no específico. Então é importante parar com esses mitos desses caras. Grava-se cada vídeo por aí que eu não aguento. Outro dia eu vi um vídeo que o cara falou que metade da prova é certo, metade da prova é errado. Então é só descobrir uma parte e o resto dá para chutar. Nem todos os concursos isso funciona. Mas, hoje em dia, o que dá ibope vamos dizer assim, é vídeo que chamariz. Qual chute, qual o segredo da vida sem trabalhar? Eu não trabalho desse jeito, por favor. Se você gosta, viva de engodo. Você está no século certo, com o YouTube correto para isso. Então, o último concurso, por exemplo, não deu. Deu quase, 56 para 64, deu mais ou menos isso. E isso dá diferença. Professor, mas há uma equalização? Há uma equalização, sim. Há uma equalização muito próxima. Mas, por exemplo, 60 itens errados, 60 itens certos, ok? Um item é uma frase, entendeu? Por exemplo, o remédio jurídico correto para proteger a liberdade, ir e vir, permanecer, tal, quando lesado, qual é? É o habeas corpus. Essa é uma frase. Certo ou errado? Se você colocar certo, você ganha um ponto. Se você colocar errado, você perde um ponto daquelas que você acertou. Esse é o problema, já vamos falar disso. Se você tiver uma equalização de metade e metade, o que eu indico? Já que é para dar dica, dá uma dica lógica. O que é mais fácil achar na prova? O certo ou o errado? Claro que é o errado. Difícil é afirmar algo. Agora, olhar de... Sabe como eu provei isso outro dia numa sala de aula? Eu fiz um texto, peguei do Wikipedia, peguei um texto enorme assim, da vida de John Lennon. Aí no meio eu coloquei que ele foi casado com Ivete Sangalo. Havia várias informações sobre John Lennon. Eu perguntava para o cara, Emerson está trabalhando aqui comigo, gravando, e eu uso como aluno, eu fico fazendo pergunta aqui para ele direto, o cara não aguenta mais. Aí eu perguntava assim para os alunos, ele morou aqui? Aí a aluna, não sei. Mas como é que você sabe que o item está errado? Ela ia responder, eu falei, peraí,
Ele morou aqui. Ele tinha essa idade? Ela falou, não sei. Agora, o fato de ser casado com Ivete Sangalo, já sei que está errado. Então é óbvio. Quando eu pego algo errado no item, plau, eu já deixo ele errado. O duro é responder certo, porque certo eu teria de ver o todo. Acorda com isso. Se você conseguir achar um número grande, vou dar um exemplo aqui, 55 itens errados, meu irmão, você está com a mão na taça, porque provavelmente todo o resto da prova, né, você vai ter itens certos. Mas isso é preciso ver com calma, com cautela e não gravando vídeo de técnicas infalíveis, que é o que o pessoal quer. 6 dicas para como passar não sei aonde. É engraçado, todo mundo tem dica para isso, dica para emagrecer e não consegue. Então, se fosse fácil, todo mundo, né, tava lá dentro. Então vamos lá, vamos ser um pouco mais pé no chão, trabalhar e perseverar. Professor, mostra uma questão que caiu em 2016? Mostra sim. Só para você ver o seguinte, a prova não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas quem falar para você que essa prova é literal, cuidado com o jeito que ela pergunta. Essa literalidade é a lei seca. Veja, por exemplo, no cômputo de limite remuneratório, chamado teto constitucional, devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório. E aí, certo ou errado? Se eu responder certo, né? Se eu acertar, melhor falando, se eu acertar a questão, por exemplo, eu ponho certo e o gabarito é certo, ganhei 1 ponto. Eu ponho errado e o gabarito é errado, ganhei 1 ponto. Se eu pôr certo e o gabarito foi errado, ele me tira 1 ponto de uma questão que eu acertei. Nossa, professor, se eu acertar metade e errar metade, vai ganhar 0, isso mesmo. Então, só para você ter uma ideia. E essa questão? Ora, só para você saber em que terreno estamos pisando, eu estou apenas mostrando uma questão de direito constitucional. Essa questão de direito constitucional fala sobre o artigo 5º, que fala que a remuneração aos ocupantes de cargo, função de administração direta, autarca fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, município, dos detentores de mandato eletivo, demais sistemas e demais agentes políticos, proventos, pensões e outras espécies remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não pode exceder os ministros, né, o teto dos ministros do STF. Bacana. Só que tem uma coisa, imagina que um ministro chegue para o outro e fala, tem algum jeito da gente superar o nosso próprio teto? Um ministro fala, tem, porque veja, olha o que diz o parágrafo 11, não serão computados, veja, vou usar um recurso que eu costumo usar nas minhas aulas, ó. Não serão computados para efeito de limite remuneratório, parcela de caráter remuneratório. Ou seja, o ministro fala, eles põem a mãozinha assim para não ver o que ele está falando. Ministro, você acha que dá para superar o nosso próprio teto? Aí o ministro fala, dá, é só a gente colocar isso como parcela de caráter indenizatório. Pronto, dá para eliminar. Então eu pergunto, a nossa frase, no cômputo do limite remuneratório, devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas a de caráter indenizatório? Devem ser incluídas? Não. A de caráter indenizatório, o senhor acabou de falar que não. Portanto, o item está errado. Agora, mais uma. Olha essa aí, ó. Acerca dos direitos fundamentais, julgue o item. Em decorrência do princípio da igualdade. Veja, a prova não é tão simples, prova de nível médio. É vedado, é proibido ao legislador elaborar uma norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas? Gente, aqui para entender essa coisa, você precisa saber o quê? O que é igualdade formal, não é? Que é aquela que proíbe estipulação de privilégios, todos são iguais, né, perante a lei, da igualdade material, a chamada igualdade material. Isso é doutrina. Ou seja, tratar os desiguais de forma desigual na medida em que se desigualam. Você imagina, por exemplo, a gente chama isso de ações afirmativas. A Lei Maria da Penha, nitidamente, está tratando, não é, os homens diferentes das mulheres. Quando a gente fala em Rui Barbosa, quando ele disse a famosa frase, trata os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida que se desigualam. Isso é uma premissa aristotélica. Então, veja, não dá para eu dizer, não, tem que tratar todo mundo igual. Poxa, mas aquele cara precisa de requisitos de acessibilidade. Ah, não, então tá. Então isso é igualdade material. Então, portanto,
Errado está o item quando diz, é proibido ao legislador elaborar uma norma que dê tratamento distinto a pessoas distintas. Claro que não está errado. É permitido o legislador que ele dê um tratamento distinto a pessoas diversas, ok? Então, essas duas questões eu coloquei aqui para vocês entenderem um pouco mais o colorido de uma banca. Pessoal, é necessário assistir, né? Seja vídeo aula, material, o que você tiver, com questões. Você precisa muito testar para saber como a banca pensa. Não adianta só ficar lendo. Você tem de ter essa noção. Lembra, essa história de que concurso é fila, não sei quem inventou essa bobagem. Concurso é fila. Olha isso, concurso é fila, uma hora chega a sua vez. Aí você fica na fila assim, ó. Fazendo as mesmas coisas, estudando o mesmo livrinho, né? É fila. Aí, olha que coisa bonita, só porque você está na fila 2, 3 anos, você vai ser chamado. Quem inventou essa estupidez? Concurso é maratona, irmão. Andou 2, faltam 40. Andou 12, faltam 30. Andou 40 quilômetros, faltam 2. Ou seja, é preciso melhorar. É preciso ter mais eficácia nos estudos, acertar o maior número de questões. Me perdoe, as pessoas não tratam vocês assim, né? É muito mais tranquilo, vem, toda aquela festa de concurso. É preciso perseverar, senão não vence, tá bom? Agradeço a oportunidade e muito obrigado.